Então, vai rapaziada, na sequência aqui, aqueles videozinhos sobre genética, né? Já falei sobre a parte na síntese de proteína, aquela parte sobre a transcrição, né? Quando ocorre a síntese de uma molécula de RNA no núcleo da célula. Que o processo de síntese de proteína tem duas fases principais, né? Que é a fase de transcrição, quando o DNA vai dar origem a uma molécula de RNA, que ocorre no núcleo da célula, e depois, fora do núcleo da célula, ocorre o processo de tradução, onde o RNA, o RNA vai dar origem a uma proteína, vai tornar possível uma proteína. Show de bola? RNA mensageiro. Aqui eu botei o RNA mensageiro em si, porque eu até falei no outros vídeos, se não me engano, do processo de splicing, porque um trecho do DNA vai dar origem a uma molécula de RNA, só que essa molécula de RNA vai ter pedaços dela que não vai participar da síntese de proteína. Esses trechos da molécula de RNA que não participam do processo de proteína são chamados os introns. Então, a molécula de DNA tem esses introns retirados, as partes que ficam, que a gente chama de exons, são colados, então ficam só os exons dessa molécula de RNA, que vai ser a molécula que realmente vai participar da síntese de uma determinada proteína, né? Essa molécula de RNA também recebe, na sua extremidade 5' uma proteção, né? Um processo chamado de capeamento, como se fosse um capacete, que é acrescentado nessa molécula de RNA mensageiro, que é o chamado cap 5', que é um nucleotídeo invertido, tá? Que é acrescentado aqui, e na extremidade 3' desse RNA mensageiro que passou pelo processo de splice, é acrescentado uma cadeia de adeninas, processo de adenilamento, que também impede que essa proteína, essa molécula de RNA seja degradada, né, dentro do núcleo da célula. Porque no núcleo da célula existem algumas proteínas que vêm degradando o RNA mensageiro, né, da extremidade 3' para 5'. Então essas proteínas elas não vão conseguir degradar o RNA porque tem uma cadeia de adeninas aqui que impede que isso ocorra, né? Então o RNA mensageiro já processado, né, pelo splicing, que é como se fosse essa edição, e capeado, e com essa cadeia de adenina aqui, essa já molécula de RNA madura sai do núcleo da célula pelos expostos, sai da carioteca, chega no citoplasma, ou vai encontrar ribossomo no citoplasma, ou no retículo endoplasmático rugoso, né? Essa molécula de RNA vai contar com a participação de uma organela não membranosa, que é o ribossomo, na síntese de proteína, e também com outro RNA, que é o RNA transportador. O nome já está dizendo RNA transportador. É o que vai transportar, dentre os 20 aminoácidos diferentes, vai trazer de um em um para formar uma proteína, tá? Então esse RNA mensageiro chegou no retículo endoplasmático rugoso, o ribossomo percorre essa molécula de RNA. O ribossomo tem duas partes, a subunidade menor e a subunidade maior, que se juntam e criam um ambiente ideal para a síntese de proteína. Então, o que acontece? A gente tem 4 bases nitrogenadas: uracila, citosina, adenina e guanina. A cada três nucleotídeos, né? Porque a base nitrogenada, cada 3 nucleotídeos, a gente tem uma trinca, e uma trinca é um códon, né? Então, uma trinca, 2 trincas, eu botei aqui até as trincas já, 1, 2, 3, 4 trincas. São várias trincas, e aqui eu botei uma trinca especial aqui, ó, uma combinação de nucleotídeos, UAA, né? Então acontece, a subunidade menor do ribossomo percorre a molécula de RNA procurando, de certa forma, uma tríade que vai dizer que é a hora de iniciar a síntese de proteína. Então, essa tríade
A, U, G. Então, a combinação de 3 nucleotídeos nessa ordem, A na primeira posição, U na segunda posição, A na primeira posição, U na segunda posição e o G na terceira posição, é um códon que está dizendo para o ribossomo que é hora de iniciar a síntese de proteína com o aminoácido chamado metionina, certo? Quando encontrou-se o códon de início, a subunidade maior se liga, a menor vem o RNA transportador com o anticódon que faz o pareamento perfeito aqui, né? Onde você tem um A, você tem que se ligar ao U, onde tem um U se liga ao A e o G se liga ao C. O anticódon se liga, encaixa aqui com a ajuda do ribossomo. Tem aqui a metionina, né, que é esse aminoácido, se liga aqui, o ribossomo vem percorrendo, né, encontrou o código de início, começou a síntese de proteína, o ribossomo vem percorrendo essa molécula de RNA, o RNA transportador veio, deixou o aminoácido, saiu, veio próximo, que vem parear nessas bases aqui, ó, o A, G, o C, G, o C, veio, encaixou, largou um outro aminoácido, no caso aqui, ó, ACC, a gente vê aqui que o ACC é o aminoácido trionina, então a trionina vai fazer parte dessa proteína aqui, depois vem, o ribossomo vai chegar nessa tríade, CGA, então esse tem aqui, ó, CGA, tem aqui, mas o CGA já é um outro aminoácido, então vai vir um outro RNA transportador com a base, com o anticódon, que vai parear certinho aqui, vai se encaixar, vai deixar um outro aminoácido e assim sucessivamente. O ribossomo vem percorrendo a molécula de RNA, fazendo esse pareamento de 3 em 3 e vem deixando os aminoácidos. Vem um RNA transportador, deixa o aminoácido. O RNA transportador sai e fica só o aminoácido. O aminoácido está na pontinha aqui, ó. Vem até formar um polímero de aminoácido, uma cadeia polipeptídica, que vai dar origem à proteína. Então, são vários aminoácidos diferentes. Proteína aqui, ó. Vários aminoácidos diferentes, são 20 aminoácidos que existem, né? Esses 20 aminoácidos diferentes vão ser combinados de diferentes maneiras e vão dar origem a diferentes proteínas, né? No caso aqui, essa sequência aqui, ó, vai determinar uma proteína. Aqui estão as tríades, correto? E a proteína é uma estrutura tridimensional, vários aminoácidos se juntam e formam proteína. São 20 aminoácidos que dão origem às milhares de proteínas que existem. São 4 bases nitrogenadas que se combinam em trincas, né? Cada trinca corresponde a um aminoácido. Então aqui um aminoácido, outro aminoácido. Se fosse um outro gene, um outro tipo de RNA mensageiro, seria trincas diferentes que iriam corresponder a sequências diferentes de aminoácidos, que dariam origem diferente, com função diferente no organismo, né? E são 4 bases nitrogenadas. Essas 4 bases nitrogenadas, aqui está uma tríade, uma combinação. Aqui uma outra combinação, são 64 combinações diferentes, sendo que a gente tem 20 aminoácidos. Ocorre que algumas combinações diferentes, mesmo sendo diferentes, sintetizam um mesmo aminoácido. Eu botei aqui um exemplozinho, por exemplo, a combinação U na primeira posição, C na segunda posição e G na terceira posição, codifica a serina. U na primeira posição, C na segunda posição, o A na terceira posição, é uma combinação diferente, no entanto sintetiza uma mesma aminoácido. Vai fazer o mesmo aminoácido para síntese de proteína, né? Aqui eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tríades diferentes que se pode montar com as 4 bases nitrogenadas. Mas na verdade são 64, né? Eu botei a tabela aqui porque a tabela seria imensa. Então essas 64 combinações diferentes, sendo que uma combinação específica, o A na primeira posição, o U na segunda posição, A na primeira, U na segunda e G na terceira, é sempre o códon de início.
toda vez que o ribossomo percorrendo a molécula de RNA encontrar o códon A ou G, ele vai entender que é a hora de iniciar a síntese de proteína. E toda vez que ele encontrar o AA, o UGA e o AG, né, essas três trincas diferentes, o ribossomo vai entender que é hora de terminar a síntese de proteína. Então ele se desliga do RNA mensageiro, libera a proteína e a proteína vai desempenhar sua função ou na célula ou fora da célula onde ela teve origem. Certo? Então são 20 aminoácidos, milhares de proteínas, 4 nucleotídeos que se combinam de modo diferente e aqui temos os códons que são trincas de nucleotídeos. Não sei se ficou claro aí, mas é isso. Esse aqui, na verdade, é o dogma central da biologia molecular, né? O estudo da molécula de DNA, a síntese do RNA mensageiro, o processo de transcrição, porque a linguagem aqui continua ainda a mesma, né? A linguagem do RNA e a linguagem do DNA é a mesma, o pareamento dos nucleotídeos e tal. E tradução, quando essa mensagem em códons é traduzida em proteínas, que são cadeias polipeptídicas, polimeiras de aminoácido. Show de bola? Isso aí, e terá próximos vídeos, de repente entrando em mais detalhes ou outros assuntos.